Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu, várias vezes, durante esse mandato, eu subi aqui nessa tribuna para denunciar desmandos e autoritarismos que vem acontecendo no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Infelizmente, eu sou obrigado a, mais uma vez, vir protestar contra determinadas atitudes. Em primeiro lugar, eu queria relatar que nesse sábado pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, eu fui fazer, junto com algumas pessoas do meu mandato e militantes do núcleo 1º de Maio do PSOL, uma panfletagem na Praça Sespena. E durante a panfletagem, houve 3 tentativas da Guarda Municipal e de fiscais do Lixo Zero de impedir a nossa panfletagem. Primeiro, chegou um guarda municipal e um agente do Lixo Zero, alegando que, de acordo com uma lei municipal, a lei número 3.273 de 2001, que eu não poderia fazer a panfletagem. Eu argumentei que a panfletagem política é permitida, é garantida pela Constituição. Ele insistiu que eu parasse de panfletar e eu ameacei prendê-lo por abuso de autoridade. Ele se retirou. Pouco tempo depois, chega um segundo guarda municipal com um segundo agente do Lixo Zero, e esse agente do Lixo Zero arrancou o panfleto da mão de um dos meus assessores, sem pedir licença, de uma forma totalmente grosseira, autoritária, e também exigiu que nós parássemos a nossa panfletagem. Novamente, eu avisei que, se o abuso de autoridade continuasse, que eu ia levar o agente preso, porque a nossa Constituição garante a liberdade de expressão. E a lei citada por eles, a lei número 3.273 de 2001, ela é uma lei que normatiza a gestão do sistema de limpeza urbana do município do Rio de Janeiro. E ela diz assim, artigo 51, é proibida a distribuição de panfletos, prospectos ou qualquer tipo de propaganda em logradouros. Se essa lei parasse aqui, ela seria inconstitucional. E eu teria ignorado o pedido dos agentes da prefeitura e teria continuado a considerar abuso de autoridade a ação desses agentes. Só que essa lei não para aqui. A lei municipal tem um parágrafo único, que, para respeitar a Constituição, diz o seguinte: excetuam-se do disposto no caput os materiais com divulgações dos fins específicos e não comerciais das entidades filantrópicas, religiosas, políticas, comunitárias e sindicais. Bom, depois de ser interrompido 2 vezes por agentes do Lixo Zero, chegou um terceiro agente do Lixo Zero, vindo me pedir desculpas, dizendo que eles foram orientados que a panfletagem está proibida no município do Rio de Janeiro, em qualquer hipótese. Eu perguntei para esse agente do Lixo Zero quem foi que orientou a cometer abuso de autoridade. Porque quem orientou os agentes do Lixo Zero a reprimirem qualquer tipo de panfletagem nas ruas do Rio de Janeiro está cometendo o crime de abuso de autoridade. E a prefeitura tem que nos dar essa satisfação. Eu quero saber quem é que está instruindo os agentes do Lixo Zero, qual é esse programa e por que esses agentes estão vindo reprimir com grosseria, inclusive, as panfletagens políticas que têm acontecido na nossa cidade. Essa, infelizmente, é só a primeira denúncia que eu quero levantar aqui. A segunda denúncia é a seguinte: na semana passada, eu até falei nessa tribuna, eu participei de uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre a repressão a grêmios estudantis. Inclusive, protestei na audiência pública aqui, nessa tribuna, contra a declaração da superintendente de gestão das regionais pedagógicas da Secretaria Estadual de Educação, que naquela audiência pública disse com todas as letras que os grêmios estudantis não têm autonomia, que os grêmios estudantis não têm
independência e que eles são coletivos de apoio à gestão das direções da escola. Pois bem, ontem à noite eu fui procurado por um professor da rede estadual do Rio de Janeiro, que me disse, ele não quer se identificar, não quer que eu identifique a escola dele, eu entendo, compreendo a preocupação do professor, porque ele foi proibido na escola dele de distribuir a cartilha que o nosso mandato fez de estímulo à organização dos grêmios estudantis. E vejam só, ele me enviou um ofício circular da Secretaria Estadual de Educação, da Superintendência Pedagógica e da Superintendência de Gestão das Regionais Pedagógicas, com data de 4 de março de 2014, assinado pela Superintendente Pedagógica, a senhora Carla Bertânia Conceição de Souza, e também, novamente, pela já citada professora Maria Minerva de Medeiros Vale. Essa circular rasga a Constituição brasileira. Vejam só o que está escrito nessa circular. Prezados diretores regionais, coordenadores de ensino, solicitamos que esta mensagem seja encaminhada para todas as unidades escolares de sua abrangência, comunicando que nenhum tipo de material, entre parênteses, livros, panfletos, cartilhas, manuais, etc., deverá ser divulgado e distribuído sem a prévia análise, validação e autorização dos setores responsáveis dessa instituição. Ou seja, desde o dia 4 de março de 2014, as escolas estaduais do Rio de Janeiro estão sob censura. O artigo 5º da Constituição foi rasgado quando as superintendentes da Secretaria Estadual de Educação decidem que para que materiais impressos circulem nas nossas escolas, eles têm que ser autorizados pela Secretaria Estadual de Educação. Isso é censura, isso é ditadura. A nossa Constituição, ela veda a censura prévia. Nenhum dirigente de nenhuma instituição pública ou particular tem o direito de exigir, decidir sobre qualquer conteúdo a ser distribuído em qualquer escola, fábrica, repartição pública e etc. Se nós vivemos, está cada dia mais difícil acreditar nisso, se nós vivemos sobre um Estado democrático de direito, a liberdade de expressão é um princípio fundamental do Estado democrático de direito. Esse tipo de resolução coloca o governo do Estado do Rio de Janeiro no promotor da exceção, do estado de exceção, de um Estado que se acha no direito de controlar o que vai ser distribuído pelo movimento estudantil, pelo movimento docente, por partidos políticos, etc., nas escolas. Eu quero avisar a Secretaria Estadual de Educação que ainda hoje eu vou preparar uma agenda em que eu vou pessoalmente distribuir as cartilhas na porta das escolas estaduais. E eu vou fazer questão de avisar a Secretaria de Educação desse calendário, que eu quero ver se eles vão ter a ousadia de tentar me impedir de distribuir qualquer material nas escolas estaduais na nossa cidade. Nós não podemos aceitar esse tipo de autoritarismo.